Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano, em sua série Meditação com Jesus. Caros amigos, caras amigas, é preciso falar sobre racismo, é preciso falar sobre injustiça social, cujos efeitos se espalham por toda a sociedade em diversos países do mundo, trazendo, infelizmente, aos nossos olhos, aos nossos corações, situações extremamente graves e inaceitáveis. Pleno século XXI, em nenhum momento da humanidade isso seria justificável, mas mais ainda em pleno século XXI, estarmos ainda presenciando fatos como, por exemplo, o ocorrido aqui em Porto Alegre essa semana, num supermercado da capital gaúcha, aonde um irmão nosso, negro, foi duramente massacrado e, por fim, a sua vida foi consumida por uma barbárie absolutamente desmedida e injustificável. Então, meus amigos, nesse sentido, o Espiritismo, que é todo razão e é todo consolação, nos leva, antes de mais nada, nos traz a seguinte máxima, que com grandes conhecimentos temos grandes responsabilidades. Não é possível para ninguém no planeta, para ninguém de forma alguma, mas não é possível para nós, movimento espírita, não tomarmos uma atitude firme, eloquente, enérgica, amorosamente enérgica na questão do racismo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Essa tomada de atitude é fundamental porque é pelos exemplos, pelos pensamentos, por isso a viagem para dentro de si é tão importante para que nós entendamos até que ponto eu sou racista, até que ponto você tem algum tipo de preconceito, até que ponto nós temos ainda algum ranço trazido de séculos e séculos atrás de outras existências em relação aos irmãos que momentaneamente estão vestindo o corpo com uma pele em tons diferentes daquele tom da nossa pele. Fundamental é sim tomarmos partido pelo pensamento, por palavras sempre consoladoras, sempre de união, de concórdia, de entendimento de que somos irmãos, do pó nascemos, do pó retornaremos. Carl Sagan, o famoso astrônomo, já disse, e a frase é linda, não é exatamente assim, mas eu trago aqui, que todos nós nascemos do pó de estrelas. Todos, sem exceção, em todo o universo. Se nossas origens são as mesmas, o nosso final nesta existência será o mesmo e o prosseguimento depois do túmulo igualmente será o mesmo, por que, se possuidores de tantas informações, tantos ensinamentos, a começar pelo Cristo, na segunda revelação, e depois com Kardec, a doutrina espírita é clara, muito clara, na questão, na tomada de posição, na marcação de território contra qualquer tipo de discriminação de ordem racial, já que estamos falando só da racial, mas também de outros tipos de discriminação. Então, meus amigos, minhas amigas, essa tomada de atitude é inadiável. Assim como inadiável é também que nós passemos aos nossos filhos, netos, às nossas crianças, que formam a geração que vai governar este mundo, logo ali à frente, no mundo de regeneração que está chegando, fundamental passar a eles a ideologia do amor, a ideologia do somos todos seres humanos, independente de raça, de credo religioso, de etnia, seja lá qual for a diferença que marque a nossa existência nesse momento. Somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco planetário. E, de novo, eu já mencionei essa metáfora antes, essa viagem na qual todos estamos envolvidos no planeta Terra, esse grande barco planetário, jamais poderá ser agradável, prazerosa e eficaz do ponto de vista evolutivo se ao nosso lado, bem do lado, no banco do lado, nesse barco,
estiver um irmão sofrendo, seja qual for o tipo de discriminação, por conta da cor da sua pele, a viagem não será útil, não será boa se continuarmos, de um lado, os infelicitadores provocando, disseminando essa triste ideologia da violência, e por outro lado, se o restante da sociedade prosseguir dormindo em berço esplêndido, dormindo um sono, digamos, pouco empático em relação a tudo o que está acontecendo hoje. Então, meus amigos, trazendo aqui, já que mencionamos a doutrina espírita, que é firme neste e em outros tantos pontos, por isso é altamente recomendável o estudo profundo da doutrina espírita, seguido da devida vivência dos ensinamentos do Cristo, ampliados por Kardec e também por Chico, Divaldo, Raul Teixeira, Ivone, Sueli Caldas, tantos outros, e os espíritos que os acompanham, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, os mentores de André Luiz, todos sinalizando um único caminho. Vamos aqui trazer duas referências da doutrina espírita que são, de novo, muito claras e exigem de nós uma atitude enérgica, firme, no sentido de podar, de eliminar qualquer manifestação de cunho racista de nossas vidas, no nosso entorno. No livro, na obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, a pergunta número 61 é muito clara. Como devemos, perguntam então a Emmanuel, como devemos encarar a política do racismo? Vejam aqui, meus amigos, que a pergunta traz a palavra política. Quando governos não dão a atenção necessária, deixam de lado, não priorizam a questão da desigualdade social e a questão da desigualdade racial, da discriminação racial, podemos ou não, fica uma pergunta para todos, podemos ou não entender isso como uma política? Sim. Ou seja, à medida que eu não dou atenção para um determinado item, indica, sinaliza que a minha política vai numa outra direção. Enfim, é uma provocação à reflexão de todos. A pergunta que fazem para Emmanuel, então, como devemos encarar a política do racismo? Resposta dele, se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo, vejam bem, o agrupamento de coletividades é justo, é tranquilo, desde que amoroso, desde que honesto em relação aos ensinos do Cristo, de amar ao próximo como a si mesmo. Então, está tudo certo. Agrupamento de múltiplas coletividades é o que diz Emmanuel. Vamos de novo. Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Vejam que Emmanuel coloca aqui, Emmanuel é duro, nós sabemos como é Emmanuel, Chico tantas e tantas vezes falou de Emmanuel. Pretexto algum justifica qualquer tipo de discriminação de ordem racial. E não há base séria alguma naqueles irmãos, pobres irmãos ignorantes. Espero que o despertar deles seja o mais breve possível, porque o que os espera pode não ser tão bom assim. Não há base séria na ideologia, nos atos, nas palavras, nas manifestações de irmãos que prezam pela diferenciação racial. Então lembramos de entidades nos Estados Unidos, por exemplo, como a chamada supremacia branca, Ku Klux Klan, entre outras, que infelizmente pipocam pelo mundo. Então Emmanuel identifica de forma muito clara aqui
propósitos nestes irmãos ignorantes, ignorantes não no sentido pejorativo, eles ignoram o poder do amor e da concórdia, eles ignoram absolutamente os efeitos benfazejos de uma convivência pacífica entre todas as raças. Eles ignoram. Emmanuel, então, identifica aqui propósitos de tirania e separatividade. Meus amigos, eu vou encerrando aqui essa fala trazendo outra referência importante, uma obra muito bacana, que deve ser, sugiro que seja, o próprio autor sugere que seja um livro de cabeceira para ser usado a qualquer momento, carregar no bolso, na bolsa, ler a qualquer momento uma mensagem dele, que é Minutos de Sabedoria, do nosso querido Carlos Pastorino. Ele traz algumas frases diretas que vêm corroborar tudo o que estamos falando aqui e que servem como uma verdadeira prece. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pastorino termina essa pequena parte de sua obra dizendo: pense nestas verdades. Meus amigos, fica aqui o recado de Pastorino a todos nós, pensemos nessas verdades, com um olhar já no mundo de regeneração que está logo ali. O mundo de regeneração não aceitará de forma alguma, não comporta o mundo de regeneração qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência. Então, peçamos ao nosso Mestre Jesus que tenhamos as luzes, as bênçãos dele, no sentido de que cada vez mais pensemos profundamente nessas verdades e, sobretudo, partamos a ação. Ação amorosa, como o Mestre nos ensinou, porém enérgica, como ele também foi. Um grande abraço a todos, muita paz, nossos mais profundos sentimentos à família desse irmão que perdeu a vida em Porto Alegre. E essa família simboliza toda a grande família humana do planeta Terra que sofre a discriminação racial, assim como também sofre a discriminação étnica, religiosa, e seja qual for o tipo de discriminação. Muita paz a todos e até a próxima.